Olá, gente! Nessa videoaula de hoje nós estudaremos um dos conceitos mais importantes dentro da linguagem audiovisual, que é chamado de planos de enquadramentos. Os planos de enquadramentos mostram o que o diretor ou a diretora querem mostrar na cena, na medida em que eles colocam dentro do quadro, lá em Portugal chamado ecrã, dentro da tela, aquilo que o espectador deve ver. Antigamente, os primeiros filmes eram feitos com a câmera fixa. A câmera ficava parada e filmando o movimento, a encenação lá dos atores. É como se fosse um espectador que, sentado numa cadeira no teatro, estivesse observando uma peça teatral sempre à mesma distância. Com o passar do tempo, os cineastas perceberam que poderiam aproximar e que isso daria, inclusive, melhor qualidade, faria com que o espectador percebesse mais os nuances que ele poderia mostrar no filme, aumentando assim a dramaticidade. E aí nós passamos a ter, então, uma coleção de enquadramentos, e é justamente os planos de enquadramentos que nós vamos ver nessa videoaula de hoje. Vamos lá! Então, por exemplo, nós temos esse, que é o chamado grande plano geral, onde o objetivo dele é justamente mostrar um cenário. Geralmente os grandes planos gerais eles são usados para situar o espectador onde vai acontecer a trama. É muito comum então que as primeiras cenas dos filmes, ou de muitos filmes, o diretor escolha justamente um grande plano geral, onde o espectador vai já se situar onde é que a cena, onde é que a história, a trama vai se desenrolar. Então a gente tem uma característica forte dos grandes planos gerais, é que quando aparece a figura humana elas são diminutas, porque o objetivo principal aqui é mostrar o cenário. Então os cenários são amplos, mostrando a grandiosidade do local, etc. Quando o plano ele é mais fechado, perceba que aqui sequer a gente tem a figura humana. A diferença para o plano geral é que no plano geral também o objetivo principal é situar o espectador, é mostrar um cenário. Mas a dimensão das figuras humanas já não é desprezível. Então a gente percebe que as pessoas elas já conseguem até ser identificadas, mas o cenário é que ainda é o forte daquele enquadramento. Ok? Então, a diferença entre grande plano geral e o plano geral é justamente a abrangência. O grande plano geral é um plano bem mais aberto. O plano geral é um plano mais fechado, mas ainda assim o importante é o cenário. Depois disso, a gente tem o plano conjunto. Quando você tem duas ou mais pessoas ou coisas, e nesse caso aqui os avatares, né? Aí você tem essa denominação, que é de plano conjunto. Aqui um conjunto de cadeiras, conjunto de pessoas sorrindo, olhando para vocês. Então, quando da necessidade do diretor, em que ele perceba de que é importante mostrar não uma personagem, mas um coletivo de personagens, ele usa então o plano conjunto. E aí, vamos fazer uma revisão até agora do que nós vimos? Grande plano geral, esse plano super aberto que mostra uma cidade por cima, uma vila, uma rua, uma floresta, bastante detalhes. Depois a gente tem um plano geral, onde as pessoas que aparecem já não são tão pequenas, a gente consegue inclusive identificar quem são as pessoas, mas a importância ainda é o cenário. E depois o plano conjunto, onde a gente tem um conjunto de pessoas ou coisas ali delimitados. Vamos seguir agora, vamos ver os outros planos. Quando a gente tem a personagem aparecendo da cabeça aos pés, nós chamamos de plano inteiro. Então o plano inteiro tem essa característica. Antigamente, os primeiros filmes eram feitos muitas vezes chegando no máximo nessa aproximação. Havia inclusive uma crítica quando as personagens começaram a ser cortadas, em que algumas pessoas diziam assim, mas que absurdo, a gente vai no cinema e no cinema a gente não vê o ator todo, a gente vê um pedaço do ator, imagina. Então, plano inteiro, a personagem aparece da cabeça aos pés.
Quando a gente enquadra a personagem do joelho para cima, nós chamamos isso de plano americano. Então, aqui é do joelho para cima, plano americano, plano americano. Quando a gente corta a personagem da cintura para cima, a gente faz com que o espectador se aproxime e consiga identificar ainda mais as feições, o nervosismo, o tremer das mãos. Então, esse plano da metade da pessoa, ele recebe o nome de plano médio. É quando o enquadramento ele é feito da cintura para cima. É muito comum esse enquadramento nas produções fílmicas. Aqui eu tenho um plano médio, plano médio, plano médio. Quando a personagem ela é cortada do busto, ou seja, do peito para cima, esse enquadramento aqui, ó, mais fechadinho ainda, nós chamamos de primeiro plano, e alguns cineastas, algumas escolas de cinema chamam de plano próximo. É esse enquadramento em que eu estou mais ou menos nesse momento ao conversar com você. Então, muito bem, plano próximo ou primeiro plano, e aqui um primeiro plano conjunto, onde as duas pessoas, elas são enquadradas, as duas personagens são enquadradas em primeiro plano. Quando a gente fecha mais ainda no rosto da personagem, nós chamamos então de close, ainda é muito conhecido como close-up, ou primeiríssimo primeiro plano. A gente fecha no rosto da personagem. Aí um outro close e um close duplo, ou um close conjunto, né, onde você tem as duas personagens aparecendo aí, fechadas em close. Quando a gente aproxima ainda mais a câmera, a gente tem o que a gente chama de plano detalhe. Então, plano detalhe. E aí, quando dos diálogos, nós temos ainda o plano chamado over the shoulder. Over the shoulder, sobre o ombro. Então, a câmera ela é posicionada sobre o ombro de quem ouve, filmando aquela pessoa que está falando. Quando essa que vai falar, a câmera pega pelo ombro dessa outra. E assim fica sendo alternado. Existe a possibilidade, claro, dependendo da narrativa, em que a pessoa que fala é sobre o ombro dela que a câmera está, justamente para observar que o que ela diz, como é que a outra pessoa que ouve reage. Então, isso vai depender muito do que o diretor, a diretora queira mostrar naquela cena. A gente apresenta esses planos de enquadramento, mas é importante se dizer que nada é tão simétrico assim, nada é tão milimétrico. Vejam vocês, por exemplo, esse plano, esse aqui, ele já é um plano mais aberto, em que aparece aí a figura do Batman mostrando, inclusive, o outro ombro dele. Então, essa questão de onde cortar, isso vai depender do que o diretor oriente e do que ele queira mostrar. Ok? Vamos revisar então os novos planos. Quando a pessoa aparece da cabeça aos pés, ela aparece inteira, plano inteiro. Quando ela aparece do joelho para cima, nós chamamos de plano americano. Quando ela aparece da cintura para cima, ou seja, da metade dela, do meio dela, plano médio, que ela aparece da metade para cima. Esse plano que aqui apareço, ele é chamado de primeiro plano ou plano próximo. Ele aparece uma imagem de busto, também chamado, que é do peito para cima. Quando aparece só o rosto da pessoa, aí nós chamamos de close, ou primeiríssimo primeiro plano, ou muito também chamado de close-up, que hoje é o nome que se dá a alguma parte de dente, né? Então, close, só o rosto da pessoa. Quando aparece um detalhe da mão, de um trinco, de um relógio, dos olhos, aí nós chamamos de plano detalhe. E para fechar os planos de enquadramentos, usado nos diálogos, quando aparece pelas costas da pessoa,
filmando aquela pessoa que está dialogando com aquela outra personagem, nós chamamos over the shoulder. Over the shoulder significa em inglês over, sobre. The shoulder, o ombro. Então, over the shoulder, sobre o ombro. A câmera pega pelo ombro de uma pessoa, enquadrando a outra. Quando essa pessoa vai falar, a câmera pega pelo ombro da outra, enquadrando essa e assim sucessivamente. É muito comum isso. A partir de agora, vocês vão olhar os filmes, seriados, novelas, comerciais e vão identificar os planos de enquadramentos. Ali vocês vão dizer quais são aqueles planos que estão sendo usados naquele momento, quais dos 10 planos de enquadramentos. Vamos relembrar os nomes deles. Do mais aberto para o mais fechado. Então a gente tem o grande plano geral, plano conjunto, plano inteiro, plano americano, plano médio, primeiro plano ou plano próximo, close, plano detalhe e over the shoulder. São os 10 planos de enquadramentos. Reveja essa videoaula algumas vezes de forma que vocês consigam aprender, consigam gravar, inclusive, os nomes dos 10 planos de enquadramentos cinematográficos. E com isso, quando vocês estiverem observando um filme, vocês conseguirão identificar o nome daquele plano que aquele diretor, aquela diretora achou por bem colocar na cena. Tudo bem? Até a próxima videoaula, tudo de bom para vocês!